O anime dos caras que faz arma de menstruação finalmente chegou pra nós. Esse anime conta a história do nosso prota, Shiki Ichinose, um cara apaixonado em pegar em armas que descobriu que tem um sangue Oni e um poder muito overpower. Mas ele despertou isso da pior forma possível, mas deixa de enrolação e bola pra esse recap suculosíssimo. O anime começa com uma chuva de sangue enquanto Samidari grita pra Tsuyoshi se ele fazia ideia do que tava fazendo. E se ele não eliminasse o bebezinho, ele logo iria se arrepender. Tsuyoshi se lamenta, mas acredita que fez a coisa certa, então nos é contado que há centenas de anos existia um monstro chamado de Onis. Eles matavam as pessoas e detonavam tudo em seu caminho. Porém, como qualquer outra história, havia um ser que colocava eles pra virar de estampa de camiseta. O nome da lenda era Momotaro. Ele viajou até a ilha de Onigashima e mandou centenas de Onis de arrasta. E esse foi o início da guerra entre Momotaro e os Onis. Nos dias de hoje, no salão de armas do moleque, Shiki tá contando que foi expulso da sua escola. Só que ele nem liga, pois já estava de saco cheio deles. E com isso, ele pede desculpas ao seu amigo, que não deveria ter se metido na sua briga, porque ele conseguia sozinho. Então ele se despede e desliga. O maluco começa a reclamar que foi expulso e que se dane tudo. O pai dele abre a porta e desce o cascudo no Shiki, pedindo pra que ele se explicasse. Ele manda seu papaizinho calar a boca, já que ele não tinha nada a ver com isso. E pode pressionar F pro Shiki, galera. E não dá outra. O pai dele questiona se ele tá dodói da cabeça pra mandar ele calar a boca e parte pra dar nele um socão. O pai dele pergunta de qual é que é a dele ficar colecionando essas armas, pois ele só vendia bebidas ali, não essas coisas. Shiki pede pra que ele o deixe em paz e que não tinha nada a ver. E além disso, ele descobriu que a loja perdeu outro fornecedor. O pai do moleque já fica mó sem jeito e fala pra ele não se meter em conversa de adulto. E Shiki diz que ele nem parece um. Seu pai rachando o bico e chama ele de marginalzinho expulso da escola. O molecote fica nervoso e fala que jamais irá ficar como ele, que era uma bênção de vida não ter que dividir a mesma linhagem de sangue com o velhote. O velho vai pra dar nele um sermão, mas o telefone acaba tocando e ele vai embora. Enquanto Shiki fica meio depressivo, já no telefone era apenas um cliente encomendando sua cervejinha, e que logo o senhor Ichinose estaria lá. Depois da ligação, ele sai dizendo que seu filho era um idiota. Enquanto vê seu pai saindo, ele pensa do porquê não foi adotado por um cara rico. O garoto pega sua arma e mira no alvo, e simplesmente quando vai apertar o gatilho, um gás começa a tomar conta do lugar, e do nada ele é puxado pra fora por um tentáculo esquisito e cai no chão. Nosso prota fica sem entender o que tá acontecendo enquanto o cara se aproxima dele e se liga na hora dele, menino. Já em choque, o cara pergunta se ele era o Shiki Ichinose. Seu pai aparece de repente, atropela o mano e manda ele subir no carro e eles vão embora. Mas enquanto ele dirigia, o senhor Ichinose fala que vai ter que meter o pé pro exterior. Shiki questiona se ele estava devendo pra algum idiota e que mesmo assim ele não poderia ter atropelado o maluco. Ele fala que o cara não morreu e que tava sem tempo para explicações. Contudo, ele pede para que Shiki escute bem e revela que ele possui sangue de Oni. E aquele maluco de agora tem sangue de Momotaro. Shiki fala que não tem tempo pra zoação, mas quando seu pai vai pra falar, o vagabundo já tinha alcançado eles, e simplesmente uma coisa preta acaba aparecendo em volta do carro. Mas os dois descem e seu pai sugere pra que eles saiam de lá, enquanto o carro deles pega um fogo e Ichinose começa a procurar pelo seu filho, e vê que o safado levou ele pra aquele local abandonado. Lá dentro, nosso jovem fica tentando se soltar dessa teia do Venom, então o velhote estiloso fala que como ele possui o sangue de Oni, era como uma praga na humanidade, e como ele era da organização Momotaro, seu dever era destruir esse tipo de verme. Shiki pergunta como ele havia sobrevivido e seu pai interrompe, dizendo que a lenda do Momotaro era verdadeira e que há milhares de anos os Onis e os Momotaro têm guerreado geração após geração, enquanto os descendentes de cada lado vão aumentando. Portanto, eles se reuniram para formar essa organização, e com medo de serem caçados, os Onis começaram a viver entre os humanos. E Shiki fica perguntando que diabos de história é essa, mas seu pai pede para que ele dê uma segurada, pois está na hora dos adultos conversarem. O Momotaro parte com tudo pra cima do Ichinose e o nosso velhote não arregou não, fi. O velho estiloso dá uma recuada, enquanto explica que essa névoa preta é uma das características dos descendentes de Momotaro. Então ele já logo saca que seu oponente é o Tsuyoshi, e que ambos acabaram dando uma envelhecida. E nosso senhor Ichinose era na verdade um ex-membro da agência Momotaro, seu nome é Tsuyoshi Momogawara. O velhote fica puto, pois não gosta de ser chamado por esse maldito nome, e de longe Shiki fica incrédulo, pois não acredita que seu pai seja um Momotaro. Samidari fala que mudar de nome não mudaria o fato dele ser um deles, e se ele não havia esquecido quantos Onis podiam ser perigosos, só que como ele acobertou um Oni, agora ele vai virar estatística também. O velhote vai com tudo pra cima do Samidari, dizendo que não vai facilitar, mas olha só que animação boa, véi, cê tá maluco, isso aqui merece até seu comentário ou seu likezão, meu filho. Shiki ainda fica meio bugado porque não sabia dessa história, e Samidari questiona do porquê Ichinose está protegendo o Oni, pois eles fazem mal às pessoas, e sem querer saber de nada, o velhote manda ele ficar quieto, e nosso prota comenta do porquê seu pai nunca lhe disse nada. Samidari recua novamente, e Ichinose vai correndo no ódio dele e tenta dar uma outra espadada, só que o velho esqueceu que ele estava aposentado, e Samidari aproveitou a chance e fatiou ele igual o Zoro. Sua arma se desfaz e Shiki fica desacreditado no que acabou de ver. O velhote estiloso diz que ele não poderia desafiar alguém que vem lutando desde sempre, e desafiando até a própria morte. Shiki chama ele pro fight, querendo farmar aura. O velho fala que não precisa dele pedir duas vezes. Entretanto, ele pergunta do porquê Ichinose queria tanto proteger aquele Oni, e segurando sua perna, o maluco fala pra ele jamais subestimar um pai, e ele irá defender a vida do seu próprio filho com a sua vida. Afinal, ele só tinha sangue de Oni e não tinha culpa nenhuma disso. E Samidari queria tirar a vida de uma criança indefesa que nem sabe de nada. Mas Samidari podia tirar o cavalinho da chuva, pois ele jamais irá deixar ele por as mãos imundas no seu filho. Samidari manda ele ficar calado e saca sua espada, enquanto Shiki observa tudo, pensando do porquê
porque só está parado assistindo, e que não era ele que Samidari queria matar. Seus olhos ficam vermelhos, perguntando qual é a desse maluco. Seu corpo começa a ficar cheio de sangue e ele só pensa em matar o velhote. Samidari acaba olhando para Tei e percebe que Shiki sumiu, então Shiki aparece e ataca ele pelas suas costas com sua arma de sangue. O velhote vê que o garoto sumiu de novo e decide olhar pra cima, e lá estava ele, igual um morcego. Nosso prota cai lá de cima e Samidari percebe que o Shiki finalmente despertou. Já suando frio, o maluco diz que os Onis lutam manipulando o sangue, que não era nem a pior parte, e o nosso garotão vai pra cima dele cobrar essas ideias. E novamente começa aquela luta frenética. Samidari até chega a cortar o braço dele, mas por seu dia de azar, Shiki regenera. Samidari fala que o motivo pelo qual eles matam os Onis são porque eles entram em um estado de loucura e perdem o controle. E pra complementar essa fala, Shiki acaba fazendo um monte de armas de sangue. E aqui é It's over pro velhote, filho, esquece. O prota começa a disparar igual um maluco pra cima dele, e até que o Samidari tava tancando, mas do nada o meninão lançou uma bela de uma bazucada, e pra sorte dele, ele conseguiu ativar o Matrix. Ele corre com todas suas forças enquanto o Shiki atira, então ele decide lançar sua arma no garoto achando que tudo tava de boa, quando do nada ele aparece e manda a bicuda na cara do velho. Ainda esbagaçado no chão, Shiki, possuído pelo seu ódio, pisa na face dele e dispara todas as suas armas contra o Samidari, causando um festival de tiro. Eu não sei vocês, mas eu só acho que nem vai ter velório. Mas pra nossa surpresa, o velho surge de novo falando que o garoto não passava de um mero Oni, e depois de soltar toda a sua raiva, Shiki perdeu sua transformação e não entende nada do que aconteceu. Samidari diz que ele perdeu a memória e está confuso com a mutação corporal. Ele saca sua espada, pois tudo estará resolvido se ele matar o garoto, e ele avança com tudo pra cima dele. Só que seu pai entra na frente para protegê-lo. Samidari pergunta se ele acha que fez a escolha certa em proteger aquele Oni, e com seus olhos vazios nos é mostrado um flashback, onde Shiki, um bebê indefeso, está chamando pelo seu papai, e voltando ao presente, ele chama pelo seu pai novamente como daquela vez. Contudo, ele sorri dizendo que toda sua vida foi feliz. Já lá fora, todos estão se perguntando o que foi aquela explosão, pedindo para chamar os bombeiros. Samidari desaparece naquela névoa negra e seu pai acaba caindo em seus braços. Então, desesperado, Shiki sugere chamar a ambulância, mas seu pai fala para ele esquecer isso, que era para ele prestar atenção pelo menos dessa vez. Itinose se lamenta por não ter contado nada para ele, portanto o velhote não teve tempo para dizer ao seu querido filho que queriam matá-lo por ele ter sangue de Oni, mas infelizmente ele não poderá estar ao seu lado, e com isso ele precisava ser forte para que não perca para os Momotaro e nem para o seu sangue de Oni, para que assim nada atrapalhe a sua felicidade, e era isso que chamavam de promessa de homem. Shiki grita para ele calar a boca, que não era para ele desistir e se entregar tão fácil, já que ele ainda não desistiu e que eles iriam conversar sobre o futuro juntos. E com tudo isso, o garoto questiona se seu lixo de pai ouviu bem. Carai, Shiki, dá uma segurada, moço. Seu pai apenas deita e pensa que seria muito bom se os Onis e os Momotaro pudessem ficar lado a lado desse jeito. E por fim, seu pai vai dessa pra melhor. Shiki entra em estado de negação, pois não queria acreditar que seu pai foi embora, e que ele ainda não pediu desculpa por dizer que não queria que eles dividissem a mesma linhagem de sangue. Portanto, era só ele acordar que ele iria falar, e aí ele vai poder tirar sarro como sempre. E chorando, ele implora para seu pai respondê-lo. Por fim, o garoto aceita o trágico fim de seu pai. Um garoto de patins aparece falando que desse jeito as pessoas iriam ver ele. Porém, quando ele se vira, o maluco acaba dando um tapa, fazendo com que ele desmaiasse. O garoto comenta que ele deixou ser pego tão facilmente pelas costas, então perdeu pontos. Algumas múmias sentadas dizem que o otário do Samidari falhou, e com isso eles perceberam que os Momotaro de Jinji estão mais fracos. Entretanto, foi inevitável, pois a existência deles jamais deveriam ser descobertas por pessoas comuns. Contudo, não é necessário infligir medo no povo, expondo a existência desses Onis imundos, e por isso eles deviam matar aquele Oni antes que ele desperte, já que todos eles deviam ser aniquilados. O diretor no telefone dá as boas-vindas pro Naito, já que ele aprovou um novo candidato. Naito então questiona o que tem isso, e o diretor diz que ele não aprovou nenhum candidato nos últimos anos, e pergunta o que havia acontecido, pois dizem que após muitas colheitas ruins, uma hora vinha boa, né? Portanto, Naito diz que ainda não se sabe o que pode acontecer. O diretor fala que a voz dele estava soando meio animada, mas Naito acha que os ouvidos dele estão ficando bem ruins. Ele pede para que Naito deixe ele bem forte para não morrer, afinal essa é a melhor colheita dos últimos 10 anos. O diretor comenta que está bem animado porque ele achou mais um, e Naito fala que ele irá fazer uma avaliação e ele pode não servir, e verá no que ele pode ser útil. Em um certo dia, Shiki tá fazendo seu castelinho de areia, e seu pai o chama para ir embora, então Shiki pede colo, mas de repente seu pai morre em sua frente, pelo Samidari que o atingiu pelas costas. O moleque já acorda todo assustado, então ele percebe que Naito está fazendo flexões ao seu lado, enquanto ele explica que não queria conversar com ele sonolento, pois ele nem prestaria atenção, e se tinha algo que ele odiava era a ineficiência. Ele se apresenta como Naito Mudano, e diz que era um Oni como ele, chegando a mostrar até seu chifrinho de corno. Porém ele fala que não irá revelar onde estão, afinal ele só levou ele pra lá para avaliação e recrutamento. Naito corre e puxa uma lousa e explica que usa patins por serem bastante eficientes para se mover rápido. O garoto pergunta se ele notou aquele sujeito esquisito que controlava uma névoa preta, e acontece que ele era um dos Momotaro, e para ser mais exato, eles herdaram o sangue dos Momotaro. A agência deles busca exterminar os Oni, e para eles lutarem contra isso foi criada a organização Oni. Naito diz que sua tarefa era caçar Onis escondidos, para no final avaliar e saber se eles têm alguma utilidade para entrar na organização. Por fim ele acaba sua explicação e decide tirar a mordaça da boca do Shiki, questionando se ele tinha alguma pergunta. Shiki fica nervoso e começa a pedir
pedir que ele o solte e que irá matá-lo caso tenha feito algo com seu pai. Naito fala que ele perdeu um ponto, pois ele diz que seu pai estava seguro, e se fosse fazer algo com ele, nem teria dito isso. Portanto, ele questiona se o moleque não tinha capacidade cognitiva de entender isso, e ele havia desperdiçado 35 segundos da sua vida com essas perguntas. Mas Shiki fala que não tá nem aí, que não confiava nele. Naito diz que não dá pra prosseguir dessa maneira, além disso seu pai não tinha nada a ver com o assunto, e que irá continuar com a avaliação. Shiki continua reclamando, falando pra ele o soltar, enquanto Naito continuava dizendo que ele perdeu pontos e estava preso por ser muito violento. Mas Shiki ainda fica sem entender o que são esses pontos, e por fim o Naito pergunta se ele era burro, por não ter entendido que estava sendo avaliado. Então Shiki decide ficar de boa, enquanto pede pra que seja solto para se vingar de seu pai, e por isso ele não deveria se meter. Naito diz que entendeu que ele estava querendo se matar, portanto ele tinha um método perfeito para isso. Afinal, ele já sabia que a avaliação normal seria ineficiente. Ele argumenta que o garoto não ficaria bem de gravata, e Shiki fica sem entender nada. Naito aparece em suas costas falando que o objetivo era saber se ele era útil ou não. O maluco começa a enforcá-lo e fala que a natureza de um ser aparece na hora da morte, e para sair dessa situação, Shiki terá que usar seu cérebro de koala, caso contrário ele irá morrer. Enquanto debatia, o molecote fala que não vai morrer desse jeito, e por fim ele para de se mexer. Naito comenta que no final era apenas um idiota, mas de repente o sangue do maluco ganha vida e ataca o Naito, e no desespero ele recua. O Shiki aparece com um cano na cara dele e dispara um chumbo pra tudo que é lado, mas ele esqueceu que o Naito era habilidoso, e com isso fez um guarda-chuva de sangue, moleque. Portanto ele perdeu 100 pontos por não saber controlar o sangue Oni, e com isso ele irá ensiná-lo a usar corretamente, mesmo que ele não lembre de nada estando em frenesi. O Shiki no modo Kyuubi parte com tudo pra cima dele, e naquela câmera lenta o Naito diz que ele poderia ter causado algum dano em alguém descuidado, mas ele jamais se descuidava, e depois da molestada, o safado acorda percebendo que ficou do mesmo jeito de antes. Naito pergunta se ele não se lembrava de nada e explica que o sangue de Oni era muito difícil de controlar, e o frenesi fazia perder o controle de si e as suas memórias, destruindo tudo em sua volta. Shiki manda ele parar de falar essas coisas, afinal ele também estava fazendo essas esquisitices. O garoto comenta que é extremamente assustador um ser ignorante com tanto poder, e novamente ele explica que isso era extremamente diferente de uma frenesi, pois ele estava manipulando o sangue de Oni, porém ele não precisava ficar explicando nada, já que ele tinha sido reprovado. Shiki diz que não está entendendo nada, mas com tudo isso a única coisa que ele entendeu de verdade foi que o Naito era extremamente forte. O molecote fala que como ele era muito forte, iria engolir a vergonha e gostaria muito de ser seu subordinado. Ele queria muito isso para poder vingar o seu pai. Naito recusa e fala que em uma batalha quem não usa o cérebro vai direto com a morte, mas ele entrou em frenesi imediatamente, então se ele não usa o sangue, também não usava a cabeça, e por isso não precisava de um ser inútil. Shiki fica moído no ódio porque ele estava desprezando ele, mas já estava na hora dele mandar o moleque com Deus, pois não podia deixar alguém que perde o controle tão facilmente vivo, e com isso tudo ele já ativa sua arma de guarda-chuva. O molecote já sacou o plano dele, então ele começa a correr e passar o seu braço no chão enquanto corria em sua direção. O Naito acha que aquilo é tudo desespero e o cara apela de novo, falando para não abaixar a guarda e manter-se firme. Naito começa a citar as possibilidades de o Shiki fazer. A primeira delas era ele vir sem pensar, a segunda era o garoto mirar nos seus pés, a terceira era o meninão vir por cima, e não menos importante a quarta, ele se esquivar e fugir. O molecote vai por cima e pula no espinho, deixando o Naito surpreso, e mal sabia ele que o Shiki já estava com a arma preparada, e com isso ele atira. Ele vê que conseguiu, mas o Naito diz que foi um golpe de sorte, portanto ele tinha segurado a bala dele. Contudo, o Shiki havia entrado parcialmente em frenesi, e por isso ele era um inútil. Naito então ativa sua habilidade de eclipse de sangue, porém Shiki diz que não perdeu o controle e consegue conter sua frenesi. Por fim ele cai no chão fadigado enquanto comemora. Naito fica surpreso por ele ter controlado o sangue e reprimido a frenesi, e pergunta como ele fez isso. O Shiki fala que ele vai contar somente se ele recrutá-lo. Acontece que o garoto não entendia nada de sangue de Oni, mas o Naito falou em manipular sangue, e com isso o Shiki pensou em como ele fazia isso. E ele descobriu isso vendo o Naito cortar o próprio dedo e transformar o sangue em um guarda-chuva. E foi assim que ele pensou que poderia imitá-lo, e mesmo ele não sabendo dos métodos do Naito, ele concentrou todo o seu cérebro para fazer sair uma baita arma, e por isso ele conseguiu. Naito pensa que aquilo não faz sentido algum, e que não teria como ele ter conseguido com essa lógica imbecil, já que aquela pessoa que se deixa levar pelas emoções são horríveis em controlar o sangue. Afinal exige calma e força de vontade. E esse era o tipo que mais sofria para controlar o sangue de Oni, porque para manipular sangue de Oni era apenas ficar calmo e ciente para não entrar em frenesi, usando apenas uma parcela daquele poder. Mas com o Shiki era diferente, ele apenas dominava tudo, dizendo que iria fazer o que quiser, dominando até mesmo a própria frenesi e pedindo sua ajuda. Ou seja, o garoto usava a explosão de emoções para manipular o sangue à força, sem usar a razão, apenas contando com a intuição no instinto. Mas as pessoas que usavam desse jeito tinham uma explosão de poder muito forte, porém ele não sabia o que fazer. Shiki chama sua atenção e fala que para poder acabar com o Samidara, ele vai absorver tudo que o Naito ensinar, se tornando alguém mais útil, e por isso ele queria ser subordinado. Naito recusa novamente e diz que tudo que ele fez foi usar o poder na impulsividade, arriscando a própria vida, e o que ele deveria ter feito era preparar múltiplas contramedidas, pois caso não saia como planejado, o garoto vai ter que repensar tudo do zero. Mas no último instante ele acerta o chão e diz que não pretendia fazer o Shiki virar seu subordinado, mas sim o seu aluno. Então ele explica que foi por pouco, só que não irá dizer o conteúdo da avaliação.
avaliação e só achou cedo demais para revelar se ele era útil ou não, e Shiki fica querendo saber se passou. Entretanto, Naito diz que irá explicar de uma maneira mais eficiente. Essa é uma ilha afastada, mais conhecida como Onigashima, também chamada de Portão do Inferno, e no centro da ilha existe uma escola para Oni, a Academia Hasetsu, e ela é totalmente diferente de uma escola normal, pois lá todos os Onis treinam para enfrentar os Momotaro, ou seja, uma escola militar especializada para combater a agência Momotaro. O Shiki fica em choque por saber que está em uma ilha, e do nada toma uma paulada no zóio. Além disso, na Academia Hasetsu ele vai aprender a manipular o sangue, técnicas de batalha, educação básica e da história entre os Onis e Momotaro, e ele era um dos professores encarregados, e o nosso Shiki vai ficar em um dormitório treinar e lutar contra os safados. O molecote diz até que sua mente vai explodir de tanta informação, e Naito fala que seu cérebro parecia do tamanho de uma noz, e novamente o Shiki fica boladaço. O garoto questiona se ele vai ficar forte o suficiente para destruir o assassino de seu pai, e Naito diz que isso só dependia dele, mas caso ele não ficasse, seria expulso. O molecote já abre aquele sorrisão dizendo que como isso vai deixá-lo forte, ele vai entrar nessa academia. Ele pergunta o que seria esse negócio na sua cabeça, e Naito responde que aquilo significava que seu sangue de Oni despertou. Ele sai de lá e se liga no traje do maluco. Naito revela que possui outros aprovados iguais a ele, contudo ele era o de nível mais baixo, e se caso ele decidir que o garoto é inútil, Shiki será expulso. O moleque pergunta sobre o seu pai, e Naito fala que ele tinha sido levado para o necrotério, já que não sabia qual é a religião que eles seguiam, mas que se afundar em remorso era um desperdício de tempo, portanto era para ele ficar mais forte para não se arrepender depois, não sendo um idiota irracional que desperdiça suas experiências. Shiki diz que ele é até gentil, mas do nada o cara acelera com tudo, falando que ele tinha que chegar na sala de aula em 15 segundos ou estaria expulso. Shiki tá cansadão, mas fala que seu sangue tá fervendo, enquanto pensa como deveria entrar na sala de aula. Então seu professor dá um chute na bunda dele e o moleque cai de cara no chão. O maluco vê que seu nariz tá sangrando e pede um lenço pro Jin Kosagaki, que pede pra que o Shiki não fale com ele. Shiki vai botando a maior branca pra cima dele, falando que ele era bem mal educado, até mesmo zombando dele por não ter chifre, pois achava que ele não despertou ainda. Então o garoto mostra seu chifrão pra ele e argumenta que quem sai mostrando o chifre por aí são idiotas claramente novatos. Iraki questiona se Jin tá incluindo ele nesse meio, mas Jin pergunta se tem algum motivo pra ele não incluir ele. O moleque levanta falando que agora vai ter que comprar essa briga. Kuina diz que agora se animou e manda ele partir pra cima. Esse mano diz que não seria apropriado eles desrespeitarem as regras e comenta que tem um lenço em algum lugar, mas a garota começa a pedir desculpa por não ter o lenço, enquanto Kuroko só fica reclamando de sua barriga achando que iria morrer. O molecote puxa a folha do livro falando que se for pra manter a ordem seria necessário e pede pra que Shiki use. O garoto recusa, pois seria muito desconfortável limpar o nariz dessa maneira, e olha só a cara de bunda dele. Shiki se revolta e fala que tá cansado desse ar de desprezo, e o Jin diz que realmente o desprezava. Naito aparece atrás dele e os dois ficam em choque, meu parceiro. O professor fala que iria explicar somente um pouco sobre a escola e fazer um tour, porém agora eles vão fazer outra coisa, afinal eles são demônios, então eles iriam brincar de caça aos demônios, e o tapado do Shiki fica boiando de novo. A brincadeira é o seguinte: os alunos terão até 1 hora para voltar para a escola sem serem capturados pelo Naito, e ao serem capturados eles ficam imobilizados, e se todos forem presos a brincadeira acaba. Shiki acha que é apenas um pega-pega, mas seu professor revela que quem não chegar a tempo na escola será expulso, e todos eles ficam assustados, porque se eles acharem que lá é uma escola normal, irão pagar com sua vida. Isso era apenas uma parte do treino, pois depois que se formarem eles irão lutar na linha de frente contra os Momotaro, arriscando suas vidas. Ele diz que não irá usar sangue, mas caso entre em frenesia a história vai ser outra. Jin questiona o que fará se eles acabarem o matando, e seu professor responde que eles podem ir se quiser, e caso consiga, poderão se formar e entrar na unidade de sua escolha. O Shiki pensa se é realmente sério isso, assim ele chegaria mais perto do Samidari. Naito revela que todos estão lá por algum objetivo, e caso queiram chegar lá, terão que vencer, mas terão que passar por inúmeros obstáculos, e quem não conseguir superá-los irão ficar para trás, e geral fica ansioso. Naito percebe que estão preparados com a exceção de Shiki, então ele pergunta se o garoto quer desistir. O molecote questiona se ele tá zoando, porque quem o desafia ele responderá à altura.